Fala, coloradagem, tá começando mais um Na Mesa com F5. Eu sou o Fernando e tô aqui com o Mu e com o Gustavo, nosso convidado para esse episódio de hoje, que a gente vai falar sobre o empate do Inter com o Vasco e as nossas expectativas pro confronto de quarta-feira contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Então vem com a gente, vamos dar ali ao Colorado. Gustavo, muito bem-vindo de volta na Mesa com F5. E primeiramente eu queria saber o que tu tira de positivo desse empate de 1-1 do Inter com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, pra já arrumar a casa e conseguir uma vitória contra o Fluminense na quarta-feira, né, nesse primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Então, pessoal, tudo bem? De positivo do jogo é que ele acabou, né? O jogo acabou, não, então não tem como jogar de novo mais com ele, porque foi um jogo horroroso. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que um pouco da mudança de postura do primeiro para o segundo tempo, assim, eu acho que é o que a gente tem que pegar de positivo, né? Eu acho que o time demorou para entrar em campo, assim, acho que uma coisa que a gente já falou bastante, né, em várias conversas, né, do quanto o Inter não conseguiu entrar em campo direito, né? Acho que aquela coisa do foco tá dividido, né? Eu acho que é complicado, às vezes, mesmo que racionalmente tu veja que o objetivo é jogar aquele jogo, às vezes a gente fica com foco em outras coisas e é um pouco difícil focar, né? Não tô justificando, eu acho que eles tinham que ter jogado bem de qualquer forma, né? Mas eu acho que dá para tentar entender um pouco dessa forma. De positivo foi o segundo tempo, a gente tem que tentar melhorar um pouco a nossa pontaria, porque tivemos chance para poder virar o jogo com facilidade, assim, né? O Inter se esforçou um pouquinho já no final do primeiro tempo e já mostrou que tinha qualidade e capacidade para poder virar o jogo. E no segundo tempo isso se manteve, né? E eu tô um pouco preocupado só porque eu acho que era para ter sido um jogo mais tranquilo, assim, do ponto de vista de resultado, para que o Roger, num campo pesado como estava ontem, já pudesse tentar começar a revezar um pouco os jogadores que vão jogar quarta. Isso me deixou preocupado, porque quarta-feira a gente vai precisar estar 100% de corpo e alma, fisicamente, emocionalmente para o jogo, para poder ter uma boa vantagem para o segundo jogo. Né? Então, um pouco preocupação assim com essa questão física, né? Pois é, o único jogador que acabou sendo. Tem, sei lá, dois jogadores que possivelmente tenham sido poupados, né? O Vitão foi poupado por cartão, né? Então não foi uma decisão. Não foi uma decisão técnica, né? Tipo, foi realmente o cara não podia jogar e acabou descansando. E o Gustavo Prado entrando na vaga do Carboneiro, mas que nem dá pra dizer que o Carboneiro descansou, né? Porque depois ele teve que entrar no jogo pra resolver a partida, assim, né? E Exatamente. E eu acho que eu ponho de destaque muito positivo é o Carboneiro. Acho que desde que ele voltou, assim, a gente tinha uma certa dúvida, né? A gente expressou isso várias vezes, se o Carboneiro ele conseguia jogar o Wesley para o outro lado. Tipo, ele era tão melhor que o Wesley a ponto de fazer o Wesley jogar do lado contrário, assim, né? Jogar pela direita, sendo que ele tinha um entrosamento já com o Bernabé, assim, e tudo mais. E, na minha opinião, tá se mostrando, cara, uma decisão acertada do Roger e é a minha grande esperança, assim, pro jogo contra o Flu, do Carboneiro guardar um dele. Eu espero também que o Inter consiga contratar o Carboneiro em definitivo, né, quando encerrar o contrato de empréstimo dele. Mas eu tô bastante confiante também para esse jogo contra o Fluminense. Acho que o Inter pode conquistar uma vitória mais tranquila, tá? O Fluminense também não vem muito bem e vem desgastado, né? Porque jogou o Super Mundial, não teve parada. Então acho que isso pode pesar bastante também. Sobre essa questão do que esperar para o jogo do Fluminense, né? Eu tô confiante, sim, respeitando o adversário, aquela coisa toda, obviamente, mas tô confiante porque eu acho que o Fluminense não se acertou na volta do Super Mundial, não teve o descanso e a intertemporada que nós tivemos. Acho que vai ser outra atmosfera do Beira-Rio quarta-feira, diferente de ontem, que tinha pouca gente, não estava popular junto com a banda lá, não tinha, o campo estava pesado por causa da chuva, né? Então acho que vai ser uma atmosfera completamente diferente. Eu acho que a galera vai estar muito engajada para esse jogo. E em função disso, acho que o Beira-Rio vai ferver como a gente está acostumado em grandes jogos e grandes decisões. Isso para mim é importante. Eu acho que o time titular do Inter é muito bom, assim, e acho que a gente conseguindo passar por cima assim dessa questão da parte física, né? Eu acho que a gente tem tudo para fazer um bom jogo na quarta-feira agora. Sobre a parte física do Inter, né? Eu acho que a recuperação vai ser bem adequada, assim, pro jogo contra o Fluminense. Acho que não vai ser um fator que vá afetar negativamente o time. Acho que já não dá mais para usar essa bengala, né? Como a gente falou também, essa parada o Alan Patrick, que normalmente é um jogador que vai aos 90 minutos, saiu, né, durante a partida.
o Wesley foi substituído, né, até o Bruno Henrique, né, que é um jogador que parece que cansa já no aquecimento, também saiu durante a partida. Então, acho que tem ali os jogadores, os únicos que vêm numa grande carga, assim, sequência de jogos mesmo, que são o Bernabé e o Aguirre, eles são... A recuperação dos dois é bizarra, assim, né? Porque eles conseguem jogar... eles conseguem jogar todos e não demonstram, assim. O Bernabé apanhou o primeiro tempo inteiro, assim. Né? Tanto na corrida quanto em empurrão, que o cara caiu durante o jogo, deu pena, assim, de ver. A minha preocupação era mais assim, durante o jogo, né? De repente perder alguém por lesão, ou de repente no outro dia a gente ia acabar perdendo algum jogador por pancada, por desgaste para quarta-feira, né? Algum jogador que de repente vai pegar menos descansado em função da intensidade que a gente teve que dar para poder reverter o placar e de ser um campo que estava muito pesado, mesmo que o Beira-Rio seja um dos melhores gramados do mundo. Tava pesado de jogar, eu acho que pro jogador cansa mais, né? Mas a gente tem essa sorte, né? Ninguém se lesionou, aparentemente, a gente não sabe de repente o que vai acontecer até quarta-feira, se alguém vai acusar alguma coisa. E os jogadores que mais são exigidos, eles são geneticamente bizarramente superiores, né? Que é o Aguirre e o Bernabé, assim. Os caras assim, são de outro planeta em relação à recuperação muscular, recuperação física, né? Então, eu acho que eu não sei, como eu disse antes, assim, se fosse um jogo mais tranquilo, assim, mais controlável, né? Eu acho que eu teria tirado a galera bem mais cedo, mas é um risco, né? A gente também não pode. Aquele equilíbrio de saber dosar, né? Até onde a gente consegue, de repente, fazer um time misto, tirar os jogadores sem deixar de ter os resultados ser competitivos, né? Então é muito difícil de acertar isso, né? Sim. Essa gestão de minutagem que o Roger fala muito nas coletivas, assim, pós-jogo, eu acho que é digna de uma cornetinha, assim, porque eu acho que o Roger faz mal essa gestão, assim, justamente vendo esses jogadores que vão até estourar, tá ligado? O Bernabé o Bernabé só tá jogando agora por sorte, né? Por sorte da genética dele. Que ele tinha tomado uma lesão grave antes da parada, assim. Meio que por sorte genética, assim, ele se recuperou. Isso é uma coisa que eu sempre criticava o Roger, assim, a gente entende as justificativas que ele traz, não é que o Roger esteja inventando moda nem nada, é um time com um plantel mais curto comparado com Palmeiras e afins, né, e Flamengo, mas dá para ver que ele podia ter rodado mais o time até chegar na parada. A gente falou muito sobre isso aqui em outros episódios, então só mostrar a nossa coerência aqui. A gente sempre pensou isso, né? Jogadores que foram contratados com convicção da direção não estavam tendo minutagem nenhuma. Quando entravam em campo para substituir alguém que lesionava, também não estavam com ritmo de jogo, né? E aí acabava sendo jogadores. Nossa, a gente teve sorte, teve uma parada no meio aí. Se a gente tivesse, de repente, jogos decisivos logo depois que tiveram algumas lesões, ia ser muito complicado pra gente, né? Bom, ponto positivo também é o retorno da banda da Popular, né? Talvez o Beira-Rio tenha uma atmosfera diferente também, consiga empurrar o Inter para essa vitória também. Não vai ter Ruas de Fogo, né? Que vai ficar reservado ali para a partida da Libertadores contra o Flamengo. Mas teve diversos multirões para o papel picado, né? Que eu acho, dentro do estádio, assim, desde que proibiram os sinalizadores, a festa mais bonita que tem, assim, da torcida jogando papel picado pra cima, assim, eu acho que fica uma aura diferente no estádio, sabe, porque fica o papel no campo, assim, eu acho que fica uma coisa tão bonita, me lembra muito o jogo contra o Cruzeiro, né, na Copa do Brasil de 2019, eu acho. É uma estética, né, diferente. É, uma estética bonita, assim, sabe, o estádio fica charmoso, fica um clima de Copa. Eu acho legal também. Inclusive, eu acho que é o que dá para fazer, né? Dentro das possibilidades que estão permitidas hoje, talvez realmente seja a festa mais bonita de fazer e que tá toda essa aura de campeonato decisivo, né? Os mosaicos, né? Os mosaicos 3Ds, assim, estão fazendo agora, são muito específicos, né? Tipo, não dá para fazer em todo jogo, mas o papel picado é só papel, né? É praticamente uma reciclagem. Exatamente. É o que dá pra retornar realmente com mais frequência. Não, puxando ainda sobre o jogo contra o Vasco, tá? Queria propor esse debate. Tem dois nomes que eu achei muito interessante da gente conversar um pouco, assim. Primeiro, o Thiago Maia, jogando ali como primeiro volante, e dessa vez como primeiro e único volante durante uma boa parte do segundo tempo. E o segundo nome, o retorno do Vitinho, né? O Vitinho do cotovelo quebrado,
voltou a jogar. E eu queria saber qual foi a opinião de vocês em relação a esses dois jogadores. Começando pelo Fernando. Cara, o Thiago Maia, eu já tinha comentado aqui, né, que eu gostaria de ver ele como camisa 5 nessa ausência do Fernando. Eu achava que ele poderia ser um jogador interessante ali pra suprir essa ausência. Mas eu ainda acho que ele faz o feijão com arroz, sabe? Tipo, eu não vejo grandes atuações do Maia. Ele não tem comprometido também. O ano passado ele acabou comprometendo alguns jogos. Mas ele não tem comprometido o Internacional. Mas não faz nada excepcional, né? E sobre o Vitinho, eu acho que é um bom retorno, né? É um jogador bastante importante, principalmente para elenco. O Inter não tem muitos jogadores para atuar do lado direito, né? A gente tem tanto o Carboneiro, quanto o Wesley, quanto o Prado jogam todos pelo lado esquerdo. O Vitinho também de origem é pé esquerdo, né? Extremo esquerdo. Mas desde que ele veio aqui pro Inter, ele tem jogado na direita. Acho que vai ser um retorno bem importante, dá para ajudar bastante o Inter com esse jogador. Assim, eu acho que o Maia tá jogando relativamente bem como camisa 5, né? Eu acho que não tá comprometendo, né? Como foi comentado. O Fernando é difícil, né? Porque ele tá comprando um cara que pra mim, como é que eu posso dizer assim, com ritmo de jogo, com bem de saúde, assim, bem fisicamente, pra mim é o melhor primeiro volante do Brasil, assim. Pode ser polêmico, pode não concordar, mas o Fernando, mesmo com a idade que ele tá, ele é um cara muito diferente, muito diferente. Os jogadores que fizeram sucesso na Europa vêm pra cá, já com uma certa idade, assim, eles conseguem, mesmo assim, ser muito diferentes, sabe? Então, é difícil a comparação, porque o Fernando, pra mim, em alta, é o melhor primeiro volante do Brasil e acho que o Thiago Maia claramente não é ele, né? Então, mas eu acho que pro Thiago Maia, assim, eu acho que ele tá jogando bem naquela posição. A gente não tem nenhum jogador contratado assim para vestir a camisa, né? A gente contratou um jogador que vai ser muito mais para grupo, né? Mesmo que eu não conhecia muito ele, mesmo que a direção tenha lá suas convicções em relação à contratação. E eu gosto muito do menino Luiz Otávio, mas ele é um menino, né? Ele vai oscilar, né? Então eu queria que o Luiz Otávio tivesse um ano a mais de profissional, porque eu tenho certeza que ele, eu tenho certeza não, mas ele tem um potencial muito legal assim para poder dar conta. Eu gosto às vezes que ele entra, ainda percebo ele um pouco afoito em alguns jogos, justamente por essa oscilação natural de um jovem que está começando. Acho que ele tem muito potencial, mas como o Fernando tá machucado e o Luiz Otávio ainda é um menino jovem, vai oscilar um pouco. Acho que é a melhor opção que nós temos para o momento, né? E o Vitinho é sempre bom voltar. A gente tem jogadores ali, poucos jogadores quebradores de linha, né? Jogadores de mais velocidade. Ainda acho que os melhores jogadores são os titulares, né? O Wesley e o Carboneiro, mesmo que o Wesley não esteja num momento muito bom. Mas é bom ter Gustavo Prado, que também vai oscilar, porque é menino, e o Vitinho para poder também dar oxigenar o grupo, assim, oxigenar o jogo, entrar no segundo tempo com pulmão novo, assim, para poder tentar fazer diferença. Eu acho que eu até, aproveitando já essa questão toda do Vitinho, eu já gostaria também, de repente, de falar um pouco sobre a questão do Wesley, né? Eu gosto muito do Wesley como jogador, mesmo que ele não esteja sendo o Wesley que já foi em outras épocas, e eu acho que eu consigo dar o desconto para ele, e talvez seja uma polêmica, que não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas eu consigo dar o desconto para ele entender que ele está jogando numa posição que não é a favorita, mesmo que ele jogue ele também, sabe? Então acho que o Wesley já foi sacrificado em outros momentos também, jogando do outro lado, para colocarem um jogador que poderia render só bem num lado só, né? Então acho que o Wesley deu muito passe para gol esse ano, já fez muita jogada para cavar falta e abrir espaço, quebrar linha, furar defesa, cavar pênalti. Então, mesmo que ele não esteja no melhor momento dele, ainda acho que é o melhor jogador para jogar naquela posição ali, pelo menos enquanto não chegam outros reforços, né? E o Vitinho acho que é um bom jogador para, de repente, no segundo tempo, entrar com mais perna, com mais oxigênio e, de repente, tentar surpreender. Olha, eu gostei muito da movimentação que o Vitinho fez quando entrou ali, quando substituiu o Wesley, né? Ele entrou no lugar do Alan Patrick, se não me engano. O Wesley saiu pra entrada do Raikkonen daí. Mas eu gostei muito quando o Vitinho... foi junto, né? Mas eu gostei muito quando o Vitinho entrou, porque a movimentação que ele faz é uma coisa muito simples, mas que o Inter estava precisando muito, que foi exatamente a movimentação que o Carboneiro fez no gol
no gol lá contra o Santos, que é fazer um facão, né? Tipo, sair da ponta, cortar pro meio e receber no área. E dava pra ver que o Vitinho fazia muito esse movimento, assim, de arrancar, chamar a atenção da marcação, né? A gente falou bastante sobre a movimentação sem a bola, né? Dos jogadores, né? Seja dos atacantes. Mas eu gosto muito dessa movimentação do Vitinho, assim, é sempre em direção ao gol, né? Cara, isso faz uma diferença gigante, assim. Porque dá pra ver que muitas das vezes, assim, que o Wesley tá jogando com o Aguirre, a movimentação entre os dois, assim, de quem passa pro fundo, quem passa pro meio, ainda é uma coisa que tá desregulada, sabe? Tipo, eles se perdem, às vezes o Aguirre vai cortar na frente do Wesley, volta pra passar por trás. Então, são essas movimentações que não são muito automáticas, assim, com o Wesley, mas que com o Vitinho são mais naturais, parecem ser mais naturais. E eu não criticaria se o Roger começasse o jogo contra o Fluminense com o Vitinho no lugar do Wesley. Eu não criticaria também. Eu acho que o Wesley joga nas duas, mas joga melhor onde o Carboneiro joga, né? De repente o Vitinho é um cara que conseguiu se adaptar melhor ali. Eu acho que, como tu falou, né, Mo, as transições que ele faz com o Aguirre não tem a mesma qualidade com as transições que o Wesley faz quando tá jogando do outro lado com o Bernabé, né? Então, eu acho que isso é sentido, né? Então, é isso. De repente, o jogador não tá rendendo tão bem numa posição, talvez ele seja melhor na outra, mas na outra posição tem alguém que tá num momento melhor que o dele, né? Não acharia um absurdo se isso acontecesse, mesmo que eu goste bastante do Wesley. E como eu tinha dito antes, eu acho que eu dou esse desconto por ele estar um pouco fora de posição, mesmo que ele também joga ali. Né? Não quer dizer que ele joga nas duas, que ele vai jogar igualmente bem nas duas, né? E talvez isso possa estar prejudicando alguém que já não está no momento tão legal como já teve outras vezes, né? Eu era também da opinião de que o Wesley devia ser... devia jogar no lado esquerdo do campo e o Carboneiro eventualmente teria que ser reserva, né? Mas felizmente ele calou minha boca, então não tem como tirar ele do time, não tem como tirar ele da ponta esquerda. E é um jogador que tá invicto ainda, o Carboneiro, né? 19 partidas, nenhuma derrota. Cara, e agora falando sobre o rival, sobre o Fluminense. Eu acho que o Fluminense, assim, histórico de confrontos aqui recentes, é uma das coisas mais aleatórias que a gente vai ver no ano, assim. Porque nas últimas partidas dele, os caras ganharam da Inter de Milão por 2-0, ganharam do Al Hilal e perderam pro Chelsea. Daí depois eles perdem pro Cruzeiro, pro Flamengo, pro Palmeiras e pro São Paulo. Eles perderam todas na volta, né? Desde o Chelsea, assim, eles perderam todas. E é muito estranho falar isso, né? Desde o Chelsea, eles perderam todas. Mas também acho que é excesso de jogos, né? Tipo, trocar o contexto de tu sair de um campeonato que tu tá dando a vida pro Campeonato Brasileiro, que o Fluminense não tava tão bem na tabela, eu acho que influencia bastante também, né? E então. sem contar que acho que nos últimos 2 jogos eles não tiveram o Arias, que foi o grande destaque do Fluminense no Mundial, né? Eles estão numa situação bem complicada, né? E eu, sinceramente, espero que piore, principalmente agora. E eu acho que acho que o grande grosso do que vocês estão trazendo para mim é o que está fazendo o Fluminense estar com uma redução de desempenho tão grande, né? O Arias é um cara que faria falta em qualquer time, né? E eu acho que o cara foi o destaque deles. Eles simplesmente perderam o destaque do time dos últimos anos. E que foi o destaque deles no Mundial, sabe? Eles perderam agora para essa reta final do segundo semestre. E acho que foi com muitos jogos também, né? Por mais que eles possam ter jogado uma quantidade menor de jogos lá, do que seria... Eles mesmo assim jogaram mais do que nós, jogaram mais do que as equipes que pararam, né? E eles estavam em modo de competição, né? Então eles estavam lá focados naquilo ali, e isso também tem um desgaste emocional grande, assim. Então... E eu acho que faz sentido. E eles também não pegaram esses times fáceis quando voltaram pra cá, né? Não pegaram o Juventude. Não pegaram o Juventude, Sport e Grêmio, assim, que são os time podres, sabe? Eles pegaram um time meio grande, assim. Então, eu acho que isso também contribuiu pro desgaste deles, o que pra nós é ótimo, né? Porque eles estão desgastados agora emocionalmente também. Eles estão... time que chega e não consegue ganhar mais nenhum jogo, mesmo que seja sobre times grandes, vai receber pressão da torcida, vai tomar pressão e vai se sentir pressionado a ter melhores resultados. Então, pra nós tá ótimo. E espero que eles continuem nessa pegada aí por pelo menos mais umas 3 semanas aí, só para garantir a nossa classificação para as quartas. Cara, eu acho que teu comentário foi perfeito, assim, porque eles pegaram o G3 do Brasileirão e depois o São Paulo, que é o 8º. Então,
o que acontece, o que a gente pode contar não é que, tipo, eles estão jogando mal. Não, eles estão jogando contra times muito fortes, assim, dentro do campeonato. Estão bem focados, que tem elenco, sabe? Estão jogando bom futebol. Mas eles não são um time morto, né? O que a gente pode contar é essa pressão que vai entrar na cabeça deles. Né? De já ter esse desgaste. A gente já vê o Renato falando sobre o desgaste há bastante tempo, assim, em cima do elenco do Flu, que também não é um elenco muito novo, né? A gente pode ver os jogadores deles, pô, tem Thiago Silva, tem Ganso, né? São jogadores que são meio cansados, assim, né? Pô, o Fábio, né? No gol, o Fábio tem tomado Xavier, uns René frangos também. né? Exato. Então a gente sabe que são jogadores que, quando estão cansados, eles têm uma boa capacidade de não entregar nada. Exato. Não, e A coisa, né, esperança deles vai ser o Soteldo. Né? exato. Não, e é aquela coisa, né? Tipo, se eles fazem um Mundial que eles chegam na semifinal, e daqui a pouco no Brasileiro, em 4, 5 jogos, eles ganham empatam 3 e perdem tá tudo bem, entendeu? Agora, deu ainda esse azar pra eles, no caso, pra nós é ótimo, né? De ainda pegar times que estão lá em cima, que tem time pra jogar contra e que estão jogando bem. E aí, cara, aí dá uma pressão a mais ainda, né? Tipo assim, eu entendo, eu compreendo vendo de fora, mas torcedor é passional e deve estar muito bravo, muito incomodado com isso, e eles já estão sendo pressionados de dentro e de fora, né? Então, para nós isso é ótimo. E o São Paulo, que não tá no G3, o São Paulo tá com o Crespo agora. O São Paulo melhorou claramente o seu desempenho dos últimos tempos, então é um oitavo que teoricamente não tá jogando como oitavo colocado, né? Então, isso para nós é muito bom. Eu não confio no Crespo. Isso para nós é muito bom porque eles estão vindo assim, capenga também emocionalmente com a confiança abalada. Então, para nós, acho que é o melhor momento que a gente pode pegar o Fluminense agora, desse jeito, cansado, desgastado do Mundial, com o emocional abalado, com a confiança abalada e sem o Arias, né? Porque eles ganharam uma cacetada de dinheiro, mas não tiveram tempo de poder botar essa grana em contratação até nos enfrentar. Então, tem que aproveitar esse momento deles aí fragilizado. É verdade, até porque essa classificação é bastante importante pro ano do Inter, né? Tem que lembrar também que a última partida que aconteceu antes da parada ali do Inter no Beira-Rio foi contra o Fluminense e a gente perdeu de 2-0, né? Então, cara, eu tenho muita preocupação de, tipo, de entrar assim, vai ser um jogo mais tranquilo porque eles não ganham de ninguém, tá ligado? Eu tô muito ligado nisso, assim, tipo, cara, mas não vai ser fácil, tá ligado? Eles estão enfrentando os times que a gente também perdeu. Então isso 3-0 pro Inter. Não, eu também acho que vai ser bem complicado, assim, mesmo que a gente esteja trazendo todas essas coisas que não são positivas pro lado de lá, né? Eu acho que vai ser complicado mesmo assim. Só que naqueles 2-0 o Inter também tava com 11 desfalques, né? Tipo, vários jogadores que estão jogando agora de novo. A gente tava sem, então a gente também tem que levar isso em consideração, né? Por isso que eu acho que é o melhor momento que a gente pode estar jogando contra eles, porque a gente tá com muitos reforços que a gente tava sem naquela época, a gente tava jogando com quase menos 10 ou menos. Imagina, um terço do grupo inteiro a menos para poder usar como opção, sabe? E eles embalados porque iam jogar um Mundial. Então acho que a gente tá com esses reforços todos, que são reforços caseiros, reforços internos, né? Com poucas contratações de fora, e eles passando por essa dificuldade aí toda que a gente falou. Então é o melhor momento para isso, mas eu concordo com o Mo. Não vai ter jogo jogado, mesmo que a gente perceba que é o melhor momento para poder enfrentar eles. Né? Com certeza não. Dá pra fechar, então. Placar e quem marca. Pô, eu vou de 3-0 com o gol do meu capitão Alan Pinha, Johan Carboneiro e Borré. Eu vou tentar ser um pouco mais humilde, porque eu tô um pouco confiante também. Eu não quero fazer que nem o Mu falou da galera ir confiante demais e acabar não levando o jogo a sério. Então eu vou falar um 3-1, tá? Porque eu tenho muita raiva do Fluminense por motivos óbvios e recentes. Gol do Alampinha, né, nosso grande capitão, gol do Borré e um gol contra do René por dar bastante risada. Cara, eu vou ainda de... Eu vou assinar ali o Beira de 3-0, porque gol fora na Copa do Brasil é complicado. Não sei se tem esse critério, mas... Não, sempre... não tem. Não tem? Ah, tá. Então eu só assino contigo 3-0 aí, porque é bom não tomar nenhum gol, assim. A gente não precisa de emoção nesse jogo. Botaria ali um gol pro Vitão, de cabeça. Um gol contra do René, eu gostei muito dessa ideia. Eu vou torcer assim, eu vou torcer todos os dias. Vou lá na igreja pedir para que isso aconteça. E, cara, sei lá, o terceiro gol pode ser
um torcedor entrando em campo ali, metendo pra dentro, assim, tudo fácil. Deus, nunca te pedi nada. Gol contra do René pro Inter fazer uns 3x0, 3x1 tá ótimo pra nós. Esse é um gol parecido com aquele que ele quase tirou do Fluminense, né? Que ele chegou inteiro na bola e caiu pra dentro da goleira com bola e tudo. E errou em bola, no jogo de volta tem que ter um golzinho do Ener. Pessoal, esse foi F5 Colorado. Curta e compartilha com seus amigos. Também nos segue lá no Instagram, @F5_Colorado. Valeu, vamos!